Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Maravilha! Senhores, nós paramos na aula passada no artigo 6º, exclusive. O artigo 6º vai trabalhar com a gente os direitos básicos do consumidor. O mínimo que nós temos que ter de direito numa relação de consumo. Também muito importante aí pra gente. Então vamos lá. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos ou serviços considerados perigosos ou nocivos. Senhoras e senhores, eu posso vender um produto que explode? Claro que sim, senhor. Rojão, por exemplo. Senhores, eu posso vender um produto, gasolina, por exemplo. Eu posso vender um produto que mata? Veneno, por exemplo. Claro que sim. Imagina, eu vou comprar um veneno que não mata. Eu vou comprar um veneno porque não mata barata. Você vai lá naftalina, você vai matar barata com estilingue. Não, claro que eu posso. Eu posso vender um produto que explode. Eu posso vender um produto que mata. O que é assegurado? A proteção da vida, da segurança, contra os riscos provocados. Não pode mais vender soda cáustica como vendia antigamente uma embalagem de refrigerante. Porque daí o consumidor chegava lá, tomava, a criança olhava, ai que legal, refri, queimava ela inteira, senhores. Embora a morte seja uma experiência única e pessoal, e deve ser boa, porque ninguém volta do além para falar que não é boa, o fato é que você não quer morrer, muito menos que uma criança morra, porque tomou soda cáustica. Diabo verde, não pode ter naquela embalagem que você faz assim, ou você não consegue abrir, ou quando você abre, cai tudo em você, queima você inteiro. Então, o que é assegurada a proteção contra os riscos provocados no fornecimento desse tipo de produto. 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e igualdade nas contratações, certo? Então, é importante que numa bula de medicamento talvez esteja escrito bem claro, bula de medicamento, nenhuma delas passa pelo meu crivo, nenhuma. Este medicamento não tome mais do que um por dia, senão você vai morrer. Tem que estar escrito isso, senhores. Você vai morrer. Tem que estar claro isso em letra grande. Pô, você olha aquela letra de bula de remédio. Quem que toma, via de regra, remédio? Velho, não é mesmo? Aí o pobre do cidadão tá lá, não consegue enxergar o negócio. Isso é um absurdo, a bula de remédio. 3. Cuidado com o inciso 3º, senhor. O inciso 3º, nós tivemos uma alteração em dezembro de 2012, ou seja, ontem, né? Ontem, certo? E o que é pior, em junho, ele entrou em vigor, essa legislação que alterou, ela entrou em vigor em junho agora de 2013, ou seja, quase hoje, né? Quase hoje. Então, cuidado com isso aqui. Olha lá, tem só um detalhezinho que isso aqui alterou. Então, asterisco nisso aqui. O que é assegurar um direito básico do consumidor? A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. Então isso já tinha. Com a especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade. Isso já tinha. Então tem que dizer, este produto vem nessa quantidade, por este preço, barari, parará. Isso aqui que é novidade. Tributos incidentes. Então agora, numa nota fiscal, tem que aparecer quanto você está pagando, certo? E sobre o valor e quanto daquele valor é tributos, certo? Então, cuidado com isso aqui. Muita atenção. Já vou explicar um pouco mais. E preço? Então, tem que dizer, este produto vem nessa qualidade por este preço e neste preço está constando a seguinte informação de tributos. Essa é a novidade. Bem como sobre os riscos que apresentem ao consumidor, certo? Então, olha lá, vamos entender isso aqui que é importante. Primeira coisa, tudo tem que estar claro. Meninas, conhecem shopping? Shopping, bem legal, não é mesmo? Shopping. Você vai lá no shopping, obviamente, você olha na vitrine, todas elas têm preço, não tem? Não? Como não? Está na lei dizendo que tem que ter preço. Pois é, mas não tem, certo? Não tem. E não dá... Senhores, eu fico com vergonha quando eu vou numa loja e não consigo pagar o produto. Não é que eu não posso comprar, eu não consigo nem pagar aquele produto. É uma coisa louca, certo? Esses dias eu estava lá, eu sou motoqueiro, certo?
via de regra, eu ando assim, quer dizer, eu ando de fantasiado de advogado, mas eu odeio andar fantasiado de advogado, certo? Então eu sou motoqueiro e tal, não sei o que lá. E um dia eu tava lá e o meu relógio resolveu cair junto comigo da moto. Foi legal e tal, eu me machuquei, o relógio também e tal, não sei o quê. Enfim, e aí eu sou muito chato, meu Deus, eu sou tão chato, eu sou muito chato. Eu sou tão chato que a minha mãe diz que eu sou chato. A minha mãe fala assim, você é chato, hein? Então se a minha mãe fala que eu sou chato é porque eu sou chato, certo? Mas ela também fala que eu sou lindo. Engraçado o critério de vocês, vai ver? Quando ela fala que eu sou chato, eu sou chato. Agora, quando ela fala que eu sou lindo, eu não sou lindo. Interessante, certo? Bom, eu não acreditei também da primeira vez que falaram, certo? Fui perguntar para uma pessoa completamente idônea, a minha avó, e ela confirmou. De mais a mais, a minha filha diz que eu sou o menino mais lindo que ela conhece. Com 5 anos, talvez ela não conheça tantos meninos assim, mas eu já me considero lindo. Mas eu sou chato. Eu sou um chato de galoche. E aí eu fui atrás do relógio, não achava o relógio, até o dia que eu encontrei. Tava tomando café com a minha sócia e tal, não sei o quê. Puxa, olhei na vitrine um relógio. Puxa, que relógio bonito, né? Nossa, e tal. Não tinha o preço. Aí eu falei, nem vou perguntar. Vai lá, bobo, pergunta e tal, quanto é. Falei, acho que eu não vou perguntar, não. Vai, bobo. Então eu vou. Entrei na loja e falei, olha, eu queria dar uma olhada nesse relógio e tal, quanto que é? Aí ele trouxe o relógio, era mais bonito pessoalmente do que na vitrine, aí ele falou R$12.800. R$12.800 um relógio! Imagina que coisa louca, um relógio! Eu tô lá andando de moto, cai de novo, quebra o relógio que eu taco fogo na moto! R$12.800 um relógio! Eu fiquei pasmo, senhor. Eu não tive reação. Aí o cara falou assim, mas o senhor tem que entender que isso é uma joia. Eu falei, que joia. Que joia? Uns R$12.800 o relógio. Ele falou assim, faça uma oferta. Eu falei, olha, eu não vou nem fazer. Eu não vou nem fazer uma oferta. Quanto que eu vou oferecer? R$2.800 sem ser então? Não dá, coisa louca. Eu fiquei com vergonha de não poder comprar o relógio. Claro que às vezes você olha o preço na vitrine e dá até um negócio, né? Esses dias eu estava andando no shopping, aí eu passei numa joalheria assim, tinha um colar. Eu falei, nossa, que colar bonito e tal. Aí eu olhei o colar. Vi, tinha o preço na vitrine. Aí eu olhei. Eu falei, não. Daí eu olhei de volta. Né? Eu falei, não. Aí eu contei em zero, comecei a contar. Eu falei assim, não. R$88.000 um colar. Era coisa louca. Imagina no shopping lá que eu tava andando, R$88.000 um colar. Eu falei assim, meu Deus do céu. Coisa louca. Imagine, eu fiquei imaginando a chave de um apartamento, assim, pendurado. Então, o preço na vitrine. Mas eu fiquei depressivo uns 5 minutos. Eu falei assim, meu Deus, como eu sou pobre. Um colar, no mesmo shopping que eu frequento, um colar de 88 mil, porque tem alguém que é muito rico e eu sou muito pobre. Porque imagina que coisa louca. Onde é que você vai usar um troço desse? Uma coisa, mas pelo menos estava o preço na vitrine. Imagina se eu entro na loja. Olha, eu gostei desse colar, quanto custa? Ela falou 88 mil. Eu morro. Eu vou ficar até com vergonha de chegar lá no céu, né? São Pedro vai perguntar, e o senhor? Porque o advogado vai para o céu, né, senhores? O advogado sempre vai para o céu, senhores. Há sempre uma brecha na lei. E aí a gente chega lá e tal, eu vou chegar, o São Pedro vai perguntar, e o senhor morreu do quê? De saber o preço de um colar. Senhor, eu tive que estar cardíaco, vou ficar com vergonha. Coisa louca, senhor. Então, mas é melhor estar ali do que eu entrar na loja, certo? Agora, tem que ter o preço. E dentro do preço, essa é a novidade, olha lá, dentro da composição do preço, tem que especificar o que é imposto, o que são tributos incidentes ali. A legislação fala isso. Por que isso é importante? Ela vem em dezembro, 8 de dezembro, essa lei, entrou em vigor dia 9 de junho, certo? De 2013. Então já está em vigor. Mas ainda não está sendo punido, porque a punição é só no dia 10 de junho de 2014. Então as empresas têm esse 1 ano para se adaptar a essa brincadeira. Mas todo mundo vai ter que entrar no esquema. Tranquilo? É difícil, o pessoal que é contador deve estar quase maluco, mais careca do que eu para acertar isso aqui, porque a tributação nesse país é uma bagunça, mas vai ter que fazer, pelo menos é mais justo ao consumidor, para que a gente saiba o quanto nós estamos pagando para o Estado, para ver se ele devolve o que a gente paga. Porque aí, se ele não devolve, a gente tem que ir para a rua mesmo. Tem que detonar os caras, porque os caras têm que devolver. Porque isso aqui é um empréstimo. O dinheiro que a gente paga de imposto é empréstimo para o Estado. Ele tem que devolver em melhoria. Se ele não devolve, é porque ele é incompetente ou tem alguma coisa errada. Bom, continuando, senão eu vou ficar nervoso e dou ataque cardíaco. Então, cuidado com o inciso 3º. O que mais que é um direito básico do consumidor?
A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra as práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produto ou serviço. Isso aqui é muito importante, mas eu não vou perder tempo com isso agora. A partir do artigo 30, eu só vou falar sobre isso, certo? Então, não vamos perder tempo, o nosso tempo é precioso. Lá na frente a gente vai perder tempo com essa brincadeira. E é muito importante. 5. A modificação, asterisco, das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, grifem de outra cor, ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Olha que interessante. É um direito básico do consumidor que, quando ele está contratando algum produto ou algum serviço, se existe no contrato uma cláusula que é desproporcional, é um direito dele a revisão dessa cláusula. Mas mais do que isso, é também um direito do consumidor, isso chama-se teoria da imprevisão, teoria da onerosidade excessiva ou rebus sic stantibus, uma dessas três. Rebus, R-E-B-U-S, rebus, sic, espaço, né? S-I-C, espaço, stantibus. Estante, com S mudo, stantibus, certo? Rebus sic stantibus. O que é isso? Quando eu contratei, não era oneroso, mas veio uma situação imprevisível, que eu não tinha como prever, por isso que é teoria da imprevisão, ou teoria da onerosidade excessiva, que deixou a nossa relação excessivamente onerosa. Então, mesmo que não fosse excessivamente onerosa antes, é o meu direito ter essa revisão. Olha que coisa fantástica, senhores. Certo? Eu me lembro que há uns 4 anos atrás, senhores, acho que foi isso, uns 4 anos atrás, eu fiz aniversário. Vocês também? Legal, legal. E aí eu fiz aniversário, e por incrível que pareça, as pessoas não acreditam, mas eu sou extremamente tímido. Não faço coisa, eu sou tímido e tal, não sei o que lá. E aí, normalmente não faço festa, barari, barará, e fizeram uma festa pra mim, uma festa surpresa. Quando eu cheguei em casa, tinha lá, parabéns, então, e aí eu tenho um amigo meu, e ele me deu uma camisa. E eu fiquei muito feliz e tal com o presente, menos com a camisa, mas beleza. Quando você não gosta do presente, o que você faz? Você pode virar pro seu amigo e falar, você é meu amigo há tantos anos, não sabe meu gosto? Ou então você pode ser educado e falar, obrigado, e ir lá trocar. Era um sábado, eu recebi aquele presente de aniversário, não gostei da camisa. Segunda-feira, fui ao shopping trocar a camisa. Cheguei lá e tal, não sei o que lá, tudo bem, eu queria falar com o gerente. Aquele senhor ali. Tudo bom? Eu recebi essa camisa, virei para ele, eu recebi essa camisa de aniversário, foi no sábado agora, e eu não gostei da camisa. Eu nem sei quanto que ela custa, certo? E se eventualmente eu queria trocar. Eu não sei se eu pagar, se eu escolher alguma coisa mais cara, eu pago a diferença, ou mais barato eu compenso e tal, não sei o que lá. Tudo bem? Aí ele virou para mim, senhor, trouxe a nota fiscal? E eu tava assim, eu tava a paisana, certo? Como eu disse, eu odeio andar fantasiado de advogado. Muito menos ficar falando, eu sou advogado, certo? Então, aí eu cheguei lá e falei assim, olha, vou repetir. Eu ganhei esta camisa de aniversário, certo? E normalmente as pessoas não dão presente com a nota fiscal. Senhores, alguém dá presente com nota fiscal? Alguém pode dar presente com nota fiscal? Eu só consigo imaginar uma pessoa que pode dar presente com nota fiscal. Mãe. Porque mãe é um ser assim... professor, eu dou presente com nota fiscal pro meu namorado para ver se ele me valoriza. Troque de namorado, certo? Troque de namorado, certo? Não adianta, certo? Troque. Professor, mas é meu marido. Troque de marido. Trocar de marido é muito melhor que trocar de namorado, senhor. Muito melhor. Porque quando você troca de namorado, você troca de namorado, certo? Agora, quando você troca de marido e vai com metade dos bens, não é melhor? Muito melhor. Então, não adianta. A única pessoa que eu imagino que pode dar presente com nota fiscal é mãe. Mãe. Porque mãe é aquele ser que é eternamente desvalorizado. Ninguém me ama, certo? Quando eu morrer, vocês vão chorar lágrimas de sangue. Eu quero levantar e dar na cara de você. Eu fico imaginando ela lá morta, eu chorando lágrimas de sangue, e ela levantando e batendo. Minha mãe é esse ser assim, meio mexicano. Mas mãe pode, não é mesmo? Mãe pode. Mas alguém pode dar presente com nota fiscal?
Claro que não. Aí eu virei para o cidadão e falei assim, vou repetir. Eu ganhei este presente de aniversário e normalmente as pessoas não dão presente com nota fiscal. Ah, mas eu preciso da nota para trocar. Se o senhor precisa da nota fiscal, eu posso dizer o nome do meu amigo, mais ou menos a data que ele comprou, o senhor vai no seu bloco de notas, vai lá na segunda via e pega uma nota fiscal e a gente vai encontrar e resolvido o problema. Eu não tenho a segunda via do bloco. Se o senhor não tem a segunda via do bloco, isto é um crime contra a ordem tributária. De mais a mais, o artigo 6º, inciso 5º, segunda parte do Código de Defesa do Consumidor, diz que se eu tenho uma obrigação e essa obrigação seja desproporcional ou se torne desproporcional em virtude de uma razão superveniente, é um direito meu tê-la revista. E aí é que está. Se ele troca, porque eu perguntei, o senhor troca? Ele falou, troco. Porque se ele podia falar, não troco, e aí a gente vai visualizar a regra de troca no artigo 18. Mas ele falou, troco. E ele exigiu a nota fiscal. Isso, para quem comprou, não era uma obrigação desproporcional. Mas no momento em que eu ganhei de presente, e ninguém dá presente com nota fiscal, se tornou excessivamente oneroso para mim, certo? Eu falei, olha, isso é um direito básico meu ter revisto. Aí ele virou para mim e falou assim, se o senhor entende tanto de defesa do consumidor, o senhor deveria saber que para trocar tem que ter a nota fiscal. Senhores, eu juro que até aquele momento eu estava calmo. Juro! Pega a lei! Pega a lei agora! Que se você pegar o Código de Defesa do Consumidor e tiver escrito que tem que ter a nota fiscal, eu vou agora na casa do meu amigo, pego a nota fiscal e trago aqui. Agora, se não tiver, você vai trocar. Eu posso trocar ao menos por uma que me sirva? Aí ele virou para mim e falou assim, não vou te atender mais. Senhores, Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Pele e osso simplesmente quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, eu dou pernada 3x4 nem me despentei. Que eu já tô dizendo, nome e matrícula. Nome e matrícula. Ah, eu não vou passar. Não tem problema. Quando eu fiz isso, que eu olhei na etiqueta, estava escrito assim, troca no prazo de 15 dias, ponto. Somente com essa etiqueta. Eu falei, o senhor não sabe nada de leis. Mas o senhor sabe ler? Não vou ler. Não é vergonha não saber ler, eu leio para o senhor. Troca no prazo de 15 dias, ponto, somente com essa etiqueta. Para você eu não troco. Nome e matrícula. Nome e matrícula. Não vou passar, não sei o que. Eu anoto daqui mesmo. Senhores, eu estava louco, senhores, eu estava louco. Eu queria morder o primeiro que tivesse na minha frente. Certo? A minha filha virou para mim e falou assim, papi, você está nervoso? Eu falei, não, fica tranquilo. Certo? Senhores, mas eu estava louco. Vocês acreditam em sorte ao revés? Sorte ao revés? Eu acredito. Certo? Eu acredito. Banco imobiliário, banco imobiliário. Às vezes você joga o dado e dá sorte, às vezes dá revés, não é mesmo? E aquele dia ele jogou o dado e deu revés para ele. Falei para vocês que eu sou advogado, né? Eu saí para azar dele. Eu conheci o dono da loja, certo? E eu saí, eu passei o telefone, cheguei em casa, liguei. Fulano, tudo bem? Aqui é o Ayrton. Ele falou, Ayrton. Ah, doutor Ayrton. Lá eles me tratam assim, não é que nem vocês na ponta da botina. Certo? Doutor Ayrton, tudo bem? Tudo bem. Quer dizer, mais ou menos. Aconteceu isso. O que aconteceu? Aconteceu isso na sua loja. Ele falou isso aqui pra mim. Puxa, doutor Ayrton, me desculpe, parari, pode passar na loja do outro shopping, papapá. Falei, tudo bem, eu passo amanhã, o senhor pode dizer que falou comigo e tal. Tudo bem? Falei, tudo bem. Quer dizer, mais ou menos. Não, o que eu posso fazer para o senhor? Eu quero a cabeça daquele funcionário numa bandeja para mim. Não, ele vai ser advertido. Não, eu quero uma justa causa nele. Nossa, professor, vocês acham que eu sou muito mal? Eu não sou mal, senhor, eu juro por Deus. Eu juro que 95% do meu ser não foi de maldade. 5% foi. 5% foi. Mas os meus 95% foi baseado numa filosofia de vida. Senhores, quem é a pessoa mais importante na nossa relação de consumo? Consumidor ou fornecedor?
Consumidor. Esse cara aqui é o cara mais importante. Esse cara ganha o seu dinheiro de maneira suada e ele tá louco para gastar o dinheiro dele no mercado de consumo. E eu, como fornecedor, tô louco para pegar o dinheiro de vocês. Loucos. Mas eu só posso fazer essa bagaça valer a pena, senhores. Eu só posso fazer essa relação valer a pena, senhores. Eu não posso admitir. Isso não significa que o consumidor tem sempre razão. Isso não significa que eu tenho que fazer tudo o que ele quiser. Mas eu tenho que tratar ele com respeito. E eu tenho uma premissa de vida, senhores, que eu acredito de verdade, que nós seremos responsabilizados por todo o mal que a gente faz. Mas, acima de tudo, nós seremos responsáveis por todo o bem que a gente deixa de fazer. E eu tinha uma oportunidade na minha vida de ser advogado, de estudar e tudo mais. Eu tive uma oportunidade. E uma oportunidade de conhecer o dono daquela loja. Mas nem todos os consumidores têm essa oportunidade. E a minha premissa de vida diz o seguinte: se eu não fizesse aquilo e ele tratasse mal, porque para mim consumidor não são os senhores pertencem à elite desse país, os senhores pertencem à elite pensante desse país, mas consumidores não são só os senhores, consumidor é a sua vovozinha, consumidor é o seu filho, consumidor para mim é a sua empregada doméstica, que talvez não tenha tido mesmo a oportunidade de estudo e cultura que os senhores. E esses, mais do que todos nós, merecem a proteção. E eu jamais me perdoaria desse bem que eu fiz. Então, quando eu pedi a justa causa dele, mandei um modelinho por e-mail pro cara. Não era para sacanear. Talvez 5% teve vingança e tal, não sei o quê. Mas, de verdade, é porque eu não poderia admitir, senhores, que eu, conhecendo o mercado de consumo, o dono daquela loja, que ele tratasse mal a sua vovozinha. Ele tratasse mal um aluno meu. Ele tratasse mal o seu filho. Ele tratasse mal a sua empregada doméstica, que talvez, não tenham a mesma oportunidade que eu tive. E se eu deixei de fazer esse bem para a sociedade, eu serei responsável por isso. Então é por isso que eu não posso admitir um troço desse. E eu surto mesmo. E aí eu tenho que fazer. Eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. E ele foi mandado por justa causa. Legal, eu passei, lógico, eu ia passar lá para ver, né? O que mais que é um direito básico do consumidor? 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Isso nós vamos ver mais adiante. 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Então, também vamos ver mais adiante. Asterisco gigantesco no inciso 8º. Asterisco gigantesco no inciso 8º. Olha lá o que é um direito básico do consumidor. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente segundo regras ordinárias de experiência. Moleza. Aqui nós estamos trabalhando num negócio chamado inversão do ônus da prova. Para entender a inversão do ônus da prova, é tranquilo, desde que você entenda o que é ônus da prova. Se a gente entender o que é ônus da prova, a gente vai entender o que é inversão do ônus da prova. Joia? Então vamos lá. O que é ônus da prova? Ônus é o contrário de bônus. Quando você tem um bônus, você tem uma vantagem. Quando você tem um ônus, você tem uma desvantagem, uma obrigação. Ônus da prova é o dever de provar. Quem tem o dever de provar? Vamos lá. No processo civil, vamos entender isso aqui. Como que funciona no processo civil? No processo civil, via de regra, eu tenho um autor e eu tenho um réu, certo? Via de regra, o autor alega. Por um princípio que nós temos no direito, que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, quem alega tem que provar. Quem alega tem que provar. A isso nós damos o nome de ônus da prova, dever de provar. Como é que funciona isso no Código de Defesa do Consumidor? Da mesma maneira. Via de regra, numa ação, eu tenho um consumidor e eu tenho um fornecedor. Via de regra, o consumidor alega. Quem alega tem que provar. Então, nós damos o nome de ônus da prova. Tem que provar. Ônus da prova. Esta é a regra, senhores. Tá? Ônus da prova. Esta é a regra.
Mas o artigo 6º, inciso 8º, ele não traz uma regra, ele traz uma exceção, senhores. O artigo 6º, inciso 8º, ele traz uma exceção. Artigo 6º, inciso 8º. E essa exceção é a inversão do ônus da prova. O que é isso? Primeira situação, é o juiz. Só o juiz pode inverter o ônus da prova. Quando? Quando o juiz analisar que o consumidor é hipossuficiente ou o que ele está dizendo é verossímil. Hipossuficiente nós já vimos lá no artigo 4º, inciso 1º. É mais frágil, é mais vulnerável, no caso concreto. Verossímil, o que ele está dizendo se parece com a verdade. Tem outro sinônimo, fumaça do bom direito. Ou, se vier em latim, tem fumus bonus iuris. Fumus, de fumos e vortemos, ser bônus de bônus e iuris, de um monte de iuris junto. Fumus, bônus, iuris, certo? Fumaça do bom direito. Se o juiz visualizar que o consumidor ele é hipossuficiente ou, cuidado que na sua prova vai estar e, se a resposta for errada, ela vai estar e. Não são os dois que precisam. Ou um ou outro. Se tiver os dois, maravilha. Então o juiz vai fazer o quê? Quando o presente, ele pode ou deve, ele presente qualquer um dos requisitos, ele deve inverter o ônus da prova. E o que é isso? Agora, no processo, eu tenho um consumidor e eu tenho um fornecedor. Via de regra, o consumidor alega, mas é o fornecedor que deve provar que o que ele está dizendo é mentira. A isso, nós damos o nome de inversão do ônus da prova. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Fácil, médio, difícil? Facílio. Vamos matar com exemplo pra gente. Se Hércules fosse vivo, um dos 12 modernos trabalhos de Hércules seria cancelar uma linha telefônica. Cancelar uma linha telefônica é muito mais difícil que matar o leão da Nemeia. Mas ele é Hércules, senhores, certo? E ele, imbuído de sua coragem hercúlea, liga para a operadora Telecom, certo? Não vou explicar como é que todo mundo já passou por isso, aquela zona, aquele povo que te atende mal, certo? E aí, Hércules, no final da ligação, fala assim, ó, então, a operadora fala, senhor Hércules, a sua linha telefônica está cancelada. Tudo bem? O número do protocolo é esse. Beleza. Passado um mês, vem, então, uma conta para o Hércules. Hércules, que é um cara bom e justo, fala, bom, provavelmente eu cancelei agora e dessa conta eu ainda devo. Vai lá e paga a fatura telefônica. Passado mais um mês, qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência, senhores. É minha mente insana que cria esses exemplos, certo? Passado esse um mês, Hércules vai lá, recebe uma outra fatura telefônica, certo? Hércules, que é um cara bom e justo, mas não é trouxa, liga para o operador e fala, meu, vocês estão de sacanagem? Faz 2 meses que eu já cancelei essa bagaça, vocês estão mandando fatura telefônica, já paguei uma. Não, é que o período de aferição é... Hércules vai lá e paga com a certeza absoluta de que não deve mais nada para a operadora. Passado um mês, vem mais uma fatura telefônica. E aí mais um mês, e mais um mês, e mais um mês, e Hércules desesperado, meu Deus, liga lá para a operadora e fala, não, vamos cancelar, não só não cancelam, como protestam ele, não sei o que lá, barari, barari, o que o Hércules faz? Se estivéssemos na Grécia Antiga, ele ia lá no 0800 e cortava a cabeça de meia dúzia e pronto para ver como é que se cancela o telefone. Mas como ele não pode fazer isso, ele vai ao judiciário. E eu pergunto aos senhores, como Hércules prova que ele cancelou a linha telefônica? Não prova, senhor. Mas e o número do protocolo? O número do protocolo não prova nada. Não existe meia prova, nem um quarto de prova. Prova é aquilo que você olha e não tem qualquer sombra de dúvida de que aquilo que está sendo dito é verdade. Então o número do protocolo não prova nada. Professor, mas é a gravação telefônica. Gravação telefônica você não tem? Ou você liga para os outros gravando? Não, mas eles gravam. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Cadê a gravação telefônica? Não tem. Pronto, acabou. Mas você tem? Tenho, mas eu não vou apresentar. Pronto. Então, e o que acontece? O legislador do Código de Defesa do Consumidor, ele sabe disso. Ele sabe que a gente, às vezes, do mercado de consumo é tão vulnerável, mas tão vulnerável, que a gente não consegue nem provar aquilo que a gente está dizendo. Para essas situações, como nós somos hipossuficientes,
ou aquilo que está sendo dito se parece com a verdade no dia tal, eu liguei, esse é o número de protocolo, barari, barará. Embora o número de protocolo não prove, mas demonstra uma verossimilhança, o juiz, só o juiz, inverte o ônus da prova. E agora eu alego que cancelei e a operadora vai ter que ir no processo dizer, não, vai apresentar uma voz do Hércules na gravação, não, eu quero ficar com vocês são uma maravilha. E não vai ter. Entenderam isso? Olha que espetáculo é a inversão do ônus da prova. Faça um asterisco. Tranquilo? Para a gente concluir, olha lá. Que mais que é um direito básico do consumidor? A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Por isso que é uma maravilha, certo? Se não é, vai ter que ficar, porque é um direito básico do consumidor. Só para a gente matar, artigo 7º. Os direitos previstos nesse código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pela autoridade administrativa competente, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costume e equidade. Ou seja, esses direitos que eu li para vocês no artigo 6º é o mínimo. O mínimo. Pode fazer mais do que isso, mas menos não pode. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Responsabilidade solidária na próxima aula. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Fácil, médio, difícil? Facílimo, senhores. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de vocês e eu parabenizo a todos pela busca do conhecimento. Até a nossa próxima aula. Até mais.